Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o livro Silverview de John le Carré e posso-me chegar aqui um bocadinho mais para trás. Eu estive a gravar esta maquilhagem e então, mas isso vai ser outro vídeo e estava muito próxima. Tenho aqui o glitch ao pé de mim, normalmente é mais o sneak, mas hoje está aqui o glitch, que é com esta bolinha de pelo muito fofa. O glitch é muito meiguinho, o sneak é mais arisco. Então eu gosto muito de vez em quando, tento não exagerar, que é de género, pá, para não estar a chatear o glitch a toda a hora, mas ele deixa que lhe pegue e podemos virar e podemos dar vestinhas. Eu acho que nem deu para o ver muito bem. Vou mostrar outra vez. Desculpem lá, para quem não gosta de gatos isto deve estar assim um bocado irritante, mas é só um bocadinho. Olha para isto. Ai meu Deus. Ai meu Deus, ele é tão fofo. O glitch foi encontrado pelos meus cunhados. Já... Ele está connosco há quanto tempo? 2 meses? 3 meses? Não sei. Mas ele vinha com alguns problemas com o pelo e não conseguia mexer muito bem as patas de trás. Tem vindo sempre a melhorar e é um gato bem disposto, mete-se muito com o Smeek. Eles já brincam bastante os dois juntos, mas eu acho que o Smeek é um gato mais... Nós temos esta tendência para humanizar os animais, não é? Mas se fosse uma pessoa, eu acho que era um pouco mal disposto, assim resingão, assim um bocado até este. E o Smeek não é um gato assim muito velho, não é? O Smeek tem 5 anos, mas estava habituado, isto era o território dele e tal, e estava habituado a ser o único gato da casa e de repente tem um marmanjo que se atira para cima dele e trinta por uma linha e rouba-lhe a comida e... Pronto, essa gestão é mais difícil, mas eles agora até se dão bem. De vez em quando o Smeek não gosta e dá umas patadas ao glitch, o contrário ainda não vi acontecer, mas o glitch percebe o recado e vai pregar para outra freguesia. Pronto, enfim, avançando, porque eu vou aqui a falar de um livro. Desculpem, apercebi-me agora que estava com a televisão a dar, não sei se... será que se ouviu? Então, eu vou falar sobre este livro, Silverview, de John le Carré. Este foi o primeiro livro que eu li de John le Carré e o livro em si foi lançado póstumamente, portanto foi lançado depois da morte de John le Carré. Isto apesar da minha mãe ser uma leitora fiel dos livros dele, portanto eu penso que se ela não tem os livros todos, terá quase todos. Portanto não me faltaram oportunidades de ler outros livros deste autor. Eu nunca tive muita curiosidade, eu acho só porque, apesar de saber que a minha mãe gosta, sabia também que era mais o mundo da espionagem e que às vezes podia ser um pouco confuso. E como eu gosto muito do policial mais típico, enfim, nunca me apeteceu experimentar. Mas, como me ofereceram, eu decidi ler. Também já ouvi dizer que este livro é bastante diferente dos restantes livros que ele publicou. Eu isso não posso dizer, não posso comparar, não tenho forma de comparar porque não li mais nada dele, mas posso dizer que o achei bastante acessível. Este livro vem com um pós-fácio de Nick Cornwell, que é o filho mais novo de John le Carré, que também é escritor e que escreve sob o pseudónimo Nick Harkaway. Neste pós-fácio ele fala um pouco sobre a relação entre os dois, muito pouco, o pós-fácio também é muito pequenino. Aliás, o livro é pequeno, porque não só é pequeno em termos de volume, mas depois a letra é bastante grande. O que é ótimo para os meus olhos, foi muito confortável. Ou seja, não há de ser um manuscrito muito grande. Eu assinalei aqui no pós-fácio a página 258, em que ele escreve, o Nick Cornwell, portanto o filho de John le Carré, um dos filhos, ele escreve: tenho uma sorte imensa. Quando o meu pai faleceu, não havia assuntos pendentes... Desculpem, a porta está a bater um bocadinho porque eu tenho a janela aberta para arejar aqui o quarto, a sala, e ela está a bater um pouco. Eu vou ali fechar. Está muito vento. Isto hoje cá em Viseu está agreste. O glitch está aqui deitado ao meu lado, que não é costume. Ele tem uma camita e até gosta bastante de ir para lá. Porque às vezes os gatos nós compramos cenas para eles e eles depois vão para a caixa de cartão, vão para cima do sofá... Tipo, marimbam-se para essas coisas. Para de falar dos gatos, não, já vá, avança. Ok, então. Nick Cornwell, um dos filhos de John le Carré, não é? Quem escreve aqui o pós-fácio, diz: tenho uma sorte imensa. Quando o meu pai faleceu, não havia assuntos pendentes entre nós. Nada de palavras mal escolhidas ou disputas por resolver. Nada de dúvidas e nada de equívocos. Eu adorava-o. Ele adorava-me.
Conhecíamos-nos, tínhamos orgulho um no outro, tolerávamos as falhas mútuas e divertíamos-nos. Não se pode pedir mais. Eu achei isto tão bonito e uma sorte, achei, uau, teve uma sorte, este Nick Cornwell, ainda bem que é assim, e achei muito bonito porque ele deu um bocadinho da relação dele com o pai, portanto não é uma coisa muito formal. Portanto, ele neste pós-fácil até acho que se aproxima bastante de nós. E depois, aparentemente, John le Carré pediu ao filho que se morresse com uma história inacabada para o filho a terminar. Já que é um filho que também é escritor e com certeza confiava nas capacidades do filho para terminar. E foi o que aconteceu com isto, neste caso deste livro do Silverview. Portanto, há um manuscrito que até nesta página aparece um facsímile do manuscrito, portanto uma cópia de uma das páginas do manuscrito. Portanto, isto é a letra de John le Carré. Há um manuscrito que, daquilo que eu li, portanto, ele já estava acabado. Aliás, Nick Cornwell, ele até escreve, desculpem, vou ler aqui no meu computador, é um livro não inacabado, mas retido. Portanto, revisto e revisto de novo, que está na página 259 do pós-fácil. Ou melhor, desculpem, do livro no pós-fácil. Portanto, o livro estava acabado, mas precisava de ser revisto, acho que tinha algumas questões que era preciso corrigir. Eu assinalei aqui na página 259 para vos ler, em que o Nick Cornwell diz a dada altura: li-o e o meu assombro adensou-se. Portanto, leu este manuscrito. Era excelente, havia os habituais lapsos da fase de manuscrito, palavras repetidas, deslizes técnicos, um muito ocasional parágrafo menos claro, mas para um documento que ainda não se encontrava em provas estava mais do que habitualmente burilado. E pronto, enfim, então seria já um trabalho acabado. E depois aqui na página 260 diz: a versão que o leitor tem em mãos resultou de um processo editorial mais parecido com uma passagem clandestina de informações. Que eu achei engraçado, até porque pronto, é um livro de espionagem e tal. Para todos os efeitos, é John le Carré genuíno, mas o leitor pode sentir-se à vontade para atribuir algo menos feliz à minha intervenção. Pronto. É muito cândido, não é? E muito generoso e modesto com a contribuição que fez aqui no livro do pai. Também é uma responsabilidade grande, porque John le Carré, tanto quanto eu sei, era um escritor muito aclamado. E depois o que distingue este livro dos outros, aqui na página 261, mas Silverview faz uma coisa que nenhum outro livro de John le Carré fez. Mostra um serviço fragmentado, repleto das suas próprias fações políticas, nem sempre amável para quem devia acarinhar, nem sempre muito eficaz e alerta, e, em última instância, já não seguro de poder justificar-se a si mesmo. Em Silverview, os espiões da Grã-Bretanha perderam, como tantos nós, a certeza quanto ao significado do país e de quem somos para nós mesmos. Pronto. E depois continua por aqui afora. Portanto, eu acho que ele resume bem no pós-fácil, e eu queria-vos ler esta parte, portanto, como é que surge este livro, algumas das suas características, não é? O que o distingue dos outros e qual foi a intervenção que o filho mais novo teve, uma vez que isto é um livro póstumo. Vou-vos ler aqui muito rapidamente a biografia de John le Carré, que está aqui na badana. Desculpem, isto é uma edição Dom Quixote. John le Carré nasceu em 1931. No decurso de 6 décadas, escreveu romances que acabam por definir a nossa época. Filho de um vigarista, passou a infância entre um colégio interno e o submundo londrino. Filho de um vigarista. Ok. Aos 16 anos, encontrou refúgio na Universidade de Berna e mais tarde em Oxford. Um breve período de docência em Eton levou-o a uma curta carreira no Serviço de Informações britânico, MI5 e MI6. Publicou o seu romance de estreia, Chamada para o Morto, em 1961, ainda como funcionário dos serviços secretos. O seu terceiro romance, O Espião que Saiu do Frio, assegurou-lhe fama mundial, mais tarde consolidada pela boa aceitação obtida pela sua trilogia A Toupeira, O Ilustre Colegial e Agente de Smiley. No final da Guerra Fria, Le Carré alargou o âmbito da sua temática, explorando um panorama internacional que abrange o tráfico de armas e a guerra contra o terrorismo. As suas memórias, O Túnel de Pombos, foram publicadas em... Bombos. Caraca, agora estou a ter um ataque de riso. Bolas. As suas memórias, O Túnel de Pombos, foram publicadas em 2016 e o último romance em que aparece George Smiley, um legado de espiões,
Foi dada à estampa em 2017. Morreu a 12 de dezembro de 2020. Este livro foi então, ele saiu... É de 2021. Foi publicado em 2021. Primeira edição e mesmo o original também em 2021. Ok. Então, esta história, para já, eu gosto da forma como começa. Portanto, os três ou quatro, acho que são 3, primeiros capítulos são para nos apresentar as personagens. Logo no primeiro capítulo aparece uma personagem misteriosa, que só mais à frente nós vamos saber quem é. Portanto, ela no início, a forma como o livro começa é um pouco enigmática, porque parece que nós começamos a meio da ação. Uma mulher que vai ter com alguém para lhe entregar um documento, percebemos que é algo secreto. Ela tem que fazer... pode estar a ser seguida, então tem que ter uma ou outra atitude que despiste quem poderá eventualmente... Enfim, percebemos que ela está envolvida em qualquer coisa de espionagem, mas parece contrariada, portanto a atitude dela é agressiva. Parece que ela está a fazer algo que não quer fazer. Portanto, apresenta-nos logo 2 personagens que depois, mais à frente, é que nós vamos perceber quem são. Esta forma misteriosa de começar o livro deixou-me logo de pé atrás, porque como eu já tinha aquela ideia que os livros de Jean Le Carré eram complicados, que eram muitas personagens, que a espionagem, os espiões, era tudo muito difícil, eu fiquei logo, oh meu Deus, não, isto vai ser muito difícil. Mas não, de todo, não achei. Mas esta forma de começar o livro é um pouco misteriosa, mas eu até achei que era de uma maneira positiva. Depois agora não me lembro o que é que vem logo a seguir. Fala-nos sobre Julian, que é um livreiro que se mudou de Londres, portanto numa grande cidade, para uma cidade costeira mais pequena. Eu acho que era costeira. Acho que sim, mas mudou-se para uma cidade mais pequena. E depois de um Proctor, que aí sim percebemos é um agente dos serviços secretos, e que vai ter com a família, e fala um bocadinho da família. Portanto, é um aniversário, agora não sei de quem, acho que era da filha, portanto ele vai para casa ter com a mulher e de repente nós estamos no meio da família desta personagem. No caso do Julian também entramos assim de repente, e não sei se é logo aqui que ele nos começa a falar de um Edward, uma personagem estranha com quem ele se cruza lá na livraria. Portanto, nós somos assim puxados para o meio ou para o centro da vida destas pessoas assim de repente. No caso do Julian, nós continuamos a acompanhá-lo ao longo do livro, portanto ele acaba por ser a personagem que une todas as outras, portanto acaba por ser a personagem principal. Mas eu acho que ele está a partilhar esta posição com o Edward, que é aquele homem com quem ele se cruza, que é uma personagem muito cativante, misteriosa, um homem, penso que será sexagenário, portanto um homem já com alguma idade, mas que é isso, que o cativa, que lhe dá umas ideias de como aproveitar a cave da livraria, mas ao mesmo tempo ele percebe que tem umas relações também um pouco estranhas com outras pessoas daquela cidade. E o Julian é um homem curioso, mas desenvolve verdadeiro afeto pelo Edward, porque o Edward, ele parece por vezes um pouco perdido. É um homem, lá está, com alguma idade e que entretanto o Julian descobre que tem a mulher muito doente em casa, com uma doença terminal e já há algum tempo e que estará na fase final da sua vida. Portanto, um homem que carrega consigo também algum sofrimento. E depois vão acontecendo outras coisas que vão mudando um pouco este ponto de vista do Julian, mas eu diria no geral que não muito. Eu acho que o Edward vai sempre passar como uma personagem bastante sofrida. O Julian é um homem pragmático, mas é um homem sensível, lá está, ele resolve ter esta livraria, ele é bastante proativo e tem esse lado, lá está, de curiosidade. O Proctor, que é o tal agente secreto, aparece também algumas vezes. Eu estou a ter aqui alguma dificuldade porque eu não sei o que é que eu vos posso contar sem estragar um pouco a narrativa deste livro. Eu acho que o livro, então eu não quero dizer muito mais, acho que dá para acompanhar tudo, dá para acompanhar a história do início ao fim. Eu acho que algumas coisas podiam ter sido mais desenvolvidas. Por exemplo, eles apresentam-nos a família do Proctor e a mulher que se calhar tem uma relação, não sei, com um professor, não sei do quê, porque ela está a tirar um curso qualquer. Portanto, estamos a falar de um casal que já terá os seus 50, mas depois isso aparece muito pouco, ou seja, há algumas coisas que eu sinto que podiam ter sido um pouco mais desenvolvidas que não são. O livro é pequeno,
Mas a história faz todo o sentido, é muito fluida, dá para acompanhar perfeitamente do início ao fim. É fácil de ler sem ser, como é que se diz, simples ou simplista, mas é fácil de ler, é acessível e mantém o interesse. Espionagem, lá está, não é o meu género favorito, eu vibro mais com o policial, mas gostei de ler este livro, não me custou nada. E lá está, e há uma outra coisa que são surpresas, sobretudo aquela primeira personagem que aparece no primeiro capítulo, depois como é que ela volta a surgir, e eu inicialmente nem a reconheci. Depois é que percebi, esta é aquela, e é tão bom que isso acontece no livro, que tu estás a ler, há uma relação grande com o livro, não é? Em que tipo, exato, esta é aquela que aparece no primeiro capítulo, ok. E pronto, e depois há uma outra trama que se abrem, mas não se encerram completamente. A venda de umas louças e umas coisas, enfim, umas louças preciosas, portanto, senti que o livro podia ter desenvolvido mais para um ou para outro lado, não sei, mas assim como está, eu gostei de o ler e entreteve-me bastante. E como introdução à obra de John le Carré, posso dizer que tenho curiosidade em ler outros livros. Portanto, quero ler, vou perguntar à minha mãe o que é que ela acha, tipo, que seria interessante eu começar, se calhar logo pelo primeiro, ou o tal O Espião que Veio do Frio, não é? Que foi aquele primeiro mais conhecido. Não sei, vou-lhe perguntar, vou-lhe pedir a opinião, mas fiquei com curiosidade de ler outros livros dele, portanto acho que isso atesta bem a que eu gostei do livro. E depois é isso, tenho esta dificuldade, não quero contar muito mais porque há algumas revelações que eu acho que se eu as fizer depois também, eu acho que depois vai estragar um pouco. Portanto, eu acho que já disse tudo, porque eu tirei apontamentos de coisas muito factuais, género Pusfácio, quem era... esta é a terceira edição, esta que eu tenho em mãos, mas são todas, da primeira à terceira edição, são todas de 2021, portanto atesta bem à procura que este autor tem, e a tradutora é a Maria de Fátima Carmo. Pronto, esqueci-me, passou essa parte, esqueci-me de dizer isso. Então, eu posso-vos dizer que aconselho a leitura do livro. Eu gostei de o ler, é isso, entreteve-me, acho que se lê de uma assentada, portanto, lê-se rapidamente. Quer dizer, não que isso interesse muito, não é preciso ler uma coisa rapidamente, mas enfim, a leitura é bem encadeada, é isso, é tudo... Foi uma coisa que eu senti neste livro, porque eu não sei, eu acho que eu estava à espera que fosse complicadíssimo, mas uma coisa que eu senti neste livro é que é muito claro. A linha narrativa, do início ao fim, é muito clara. Sim, eu se calhar gostava que tivesse desenvolvido mais isto ou mais aquilo, o que eu acho que também é um bom sinal, não é? Porque deixou essa curiosidade de saber mais sobre aquelas personagens, aquilo que me deu foi cativante o suficiente para eu querer saber mais, mas a linha narrativa funciona muito bem, é muito claro o discurso, o mérito também irá para a tradução, portanto, acho que é um livro que se lê muito bem, eu sinceramente recomendo. E já agora, eu vou pedir à minha mãe a opinião, mas se vocês também gostarem de John le Carré e tiverem alguma sugestão do livro que poderá vir depois deste, porque acho que é sempre curioso eu começar pelo último livro que ele escreveu. E que ainda por cima não foi, como é que eu ia te explicar, aprovada a última versão, apesar da história estar acabada, mas a última versão não foi aprovada por ele, não é? Mas tenho alguma curiosidade em ler outros livros, também se tiverem sugestões, se conhecerem o autor, digam, está bem? E pronto, espero que tenham gostado desta apreciação, espero que vocês estejam todos bem e até à próxima. Tchau, tchau!